Meu povo, tudo bem? Estamos aqui para mais um Old School Jiu-Jitsu e hoje nós temos o prazer de estar na mesa com alguém que foi uma lenda, que é uma lenda dentro do Jiu-Jitsu e que pavimentou, né, a estradinha que todos nós andamos lá, que é o mestre Carlão Barreto. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Old School, batendo um papo, trocando uma ideia, relembrando fatos, né, do passado que construíram aí hoje o que é o nosso jiu-jitsu brasileiro, né? Exatamente. Que conquistou o mundo, né? Vem conquistando o mundo. Eu tenho a impressão não, tenho a certeza, eu posso falar, como professor, como dirigente esportivo, que o jiu-jitsu não chegou ainda no ápice. Eu acho que a gente ainda vai chegar no ápice, eu acho que estamos crescendo de forma exponencial no mundo inteiro, então eu tenho certeza. E olha que já é gigante, né? Já é gigante, mas ainda precisa aparar algumas arestas e crescer em outros aspectos. Mas o jiu-jitsu realmente vem crescendo muito o número de praticantes, as competições falam isso, traduzem isso, e eu sou muito, lisonjeado, fico lisonjeado, me sinto honrado, para falar a verdade, e de fazer parte disso. Da história, né? Da história e de hoje em dia. Argamassa ali, não é nem o cimento, a argamassa tá lá eu não me afastei do jiu-jitsu nunca. Mesmo quando eu tava no Vale Tudo, aí mais focado no Vale Tudo, eu sempre tava ali ligado no que tava acontecendo nos tatames de mundo afora. Sei. E como é que começou sua paixão pelo jiu-jitsu? Como é que o Carlão Barreto entrou louco, pela primeira vez num tatame? Vamos pensar assim em termos de old school, né? Na túnel do tempo. Vamos lá, vamos andar aí pra década de 80. Soprando as poeiras dos tatames da vida. Aqui, vamos colocar a ferrugem aqui nas articulações, vamos colocar aqui um W40 e vamos ali olhar o passado, né? Pensando aí, década de 80. Onde era uma ebulição na arte marcial no Rio de Janeiro, muita rivalidade, e olha, por ironia, eu era do outro lado, digamos assim. Eu gosto de brincar com isso, sabe que não tinha outro lado, a gente sabe que tudo faz parte da construção, as rivalidades que aconteceram no passado foram importantes para a construção do que tem hoje. Exatamente. Mas eu comecei, na verdade, né, no boxe tailandês. É mesmo? Eu falo boxe tailandês mesmo, eu não falo Muay Thai, porque naquela época o nome era boxe tailandês. Eu comecei a treinar na famosa Academia Naja, academia mais tradicional da história, né, do Muay Thai no Rio de Janeiro. E eu comecei lá, olha que doido. Na verdade, eu fiz judô quando muito pequeno, mas eu não considero isso no início da arte marcial, que eu fui judô mais porque meu pai achou que eu tinha que fazer uma modalidade para ficar mais disciplinado, tal, mais autoconfiante. Eu era meio tímido. Depois eu abandonei, não fiz mais, e aí eu joguei basquete e tal. Pelo tamanho, né? Grandão, né? Joguei basquete, e eu me encontrei ali num boxe tailandês. Meus amigos estavam praticando aquela febre da juventude, né? De passar que é fortão para as meninas, que faz parte do processo da juventude, do adolescente, né, da construção, da maturação, né, da maturação. E eu digo, antes do pertencimento, o fato de você ter da autoconfiança, né, e da autoestima, porque o adolescente ele é muito conturbado, é normal. Você passa por muitas perguntas, muitas dúvidas, passam por sua cabeça, né, permeiam você. O tempo todo os fantasmas das dúvidas permeiam sua vida. E você, quando é mal direcionado, ou está em más companhias, ou não tem uma educação sólida em casa, você tende a ir para caminhos errados. Então, meus pais sempre foram muito presentes na minha vida. E falou assim, cara, tem que fazer um esporte e tal. Quando eu falei que ia fazer luta, o meu pai tinha lutado boxe quando mais novo, então ele não se opôs. Só ele falava, tem que estudar, isso aí não dá futuro, tal, aquele papo, né? Que até hoje muitas pessoas falam, mas muitas pessoas hoje em dia já acreditam. Já mudou um pouco mudou. Né? Principalmente quando você fala de jiu-jitsu. E aí acontece, eu fui pro boxe tailandês, meus amigos praticavam boxe tailandês, fiquei um tempo treinando boxe tailandês, eu fui aluno do mestre Narani, né? E também do saudoso mestre Luiz Alves, mas mais do mestre Narani. O mestre Flávio Molina já estava se ausentando na Naja, estava optando aí por uma outra carreira na área policial, de resgate, enfim, que ele foi um mestre. E o que aconteceu? Um amigo meu começou a treinar jiu-jitsu. Qual é o nome dele? É Cláudio. Falou, vou treinar jiu-jitsu, jiu-jitsu é legal, tal, pá. Esse negócio é agarrando o homem, meu irmão, não vou ficar agarrando ninguém, o negócio é chutar, tal. E a maioria treinava boxe tailandês, tal, alguns dias no taekwondo, tal. E nós estamos falando de que época, que ano? Década de 80, né? 1980, década de 80, 80 e pouco, né? 84, 85, né? Eu sou velho, não gosto de falar de data não,
Porque Tem jeito, old eu school, não gosto né? de falar, eu não gosto de falar idade, tá vendo? Eu fico com meus cabelos brancos, eu vi até de boné pra esconder meus cabelos brancos. Aí, Tá bem pra caramba, Carlão. Fala sério. aí idade. Idade é convenção. Tempo não, é convenção. Não, é lógico que a idade conta. A gente sabe, né? Meu joelho fala. O envelhecimento acontece ainda mais quando você pratica um esporte de alto impacto, de alto rendimento, né? Eu costumo dizer que esporte é saúde quando é feito como hobby. Sim. Quando ele é feito como profissão, ele não é saúde porque você ultrapassa limites e o corpo não foi feito para isso. Diga-se de passagem. O que aconteceu? Aí ele começou a treinar jiu-jitsu, falava muito bem de jiu-jitsu, só que eu tinha uma rusga com jiu-jitsu. Por quê? Porque eu ouvia as pessoas falando, lembra daquela invasão lá do Hollis e todo mundo lá Meu pai tinha um Charles, horror ao jiu-jitsu invadiram lá a Academia Naja, aquela confusão toda. Então eu ouvia que o jiu-jitsu era uma luta de brigões, que os caras invadiam a academia, que os caras eram playboys, né, aquela coisa. Playboy era um termo muito usado, né, na nossa época. Na minha época, desculpa. Nossa, né? Aí era muito usado, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou tanto do jiu-jitsu. E olha que legal. Aí a gente jogava muito futebol, muita pelada. Naquela época tinha isso. Hoje em dia não tem mais. Era tipo rua contra outra rua. Aí o pessoal aqui do tem alguma coisa na praia, né? Tem mesmo. Não, aquele... joga futebol de praia. De praia, mas, né? tipo assim, era bem comum. Turma da Constante. Aqui tá no bairro do Muay Thai. No Muay Thai, né? Aqui, eu sempre fui criado em Botafogo. E o bairro o Muay Thai, pra quem não conhece, Botafogo, Rio de Janeiro, é um bairro adjacente, ali grudado entre Lagoa, né? Jardim Botânico, Lagoa, e Botafogo, né? Isso. Ali fica no meio espremido, Muay Thai. E aqui tem o Bombeiros. Isso, e no Bombeiros tem uma quadra. Lá em cima tem uma quadra que eles alugavam a quadra de salão. Entendi. Futebol de salão. Então a gente jogava muito ali no Bombeiro contra as ruas aqui do Muay Thai, as ruas de Copacabana. Eu acho que não tem mais isso mesmo. Não tem mais isso. Não era muito legal. Prédio contra prédio e tal. E aí a gente jogava muito futebol de salão. Numa dessas peladas, eu vi um cara com a camisa do jiu-jitsu. Eu falei, olha como é que é louco, né? A gente pensando nisso, assim, como nós somos induzidos, né? Porque as pessoas, eles falam algo, isso que falam vira uma verdade, cria na sua cabeça uma crença, e você leva aquilo como verdade para sua vida. Sim. Então, na minha cabeça, apesar desse amigo meu... Faz uma programação, né? Não, porque é verdade. Porque eu falo assim, fulano de tal é muito arrogante, é metido, não sei o quê. Você não conhece a pessoa, mas você, como ouviu aquilo de uma pessoa que você conhece, você toma como verdade, cria uma crença em cima daquela pessoa. Verdade. Aí, quando você conhece aquela pessoa, você vê que não é nada daquilo. Sim. Que aquilo é uma impressão daquela pessoa, teve dela, mas ela não é aquilo. Não é a né? verdade verdadeira. Não é a verdade verdadeira. A pessoa, né? Exatamente. A pessoa não se identifica com aquilo. Né? Mas a outra pessoa, por um motivo ou outro, identificou nela esse tipo de postura. Enfim. E aí, quando eu fui jogar uma pelada, eu lembro muito bem disso, é muito claro na minha mente. Eu fui jogar uma pelada, tinha um cara do jiu-jitsu lá, com camisa do jiu-jitsu. E aí, cara, jogando bola com esse cara, jiu-jitsu são cimarrentos, sei o quê, e o cara super solícito com todo mundo, muito risonho, com todo mundo. Aquilo ali, por que isso me marcou? Porque eu tinha realmente um pré-conceito. E aí, quando aquele cara muito legal quebrou um certo paradigma. Pô, não, o cara é legal, o cara jogou bola com todo mundo, bateu papo, jogou bola tranquilo, não tem problema nenhum. E esse amigo meu, né, que já estava treinando, que era um cara super tranquilo e pacato, treinando também, ficou mais... Aí eu falei, pô, tem tudo a ver, né, o jiu-jitsu de repente é legal, tal. E aquilo criou na minha um desejo escondido, com vergonha, né, de dizer que eu queria ver qual era do jiu-jitsu. Sabe quem era o cara? O Libório. O Libório, a gente tinha alguns amigos em comum, o Guila, o Guilherme, alguns caras em comum. Olha com quem que você foi apresentado no jiu-jitsu. Eu nem sabia que era ele, nem sabia que depois que eu conheci, que eu vi aquele cara do futebol. Ele nem lembra isso direito, porque realmente a gente não teve uma relação, foi uma pelada ali, que tinha alguns times jogando, uma molecada jogando, ele tava presente, só ele tava com a camisa do jiu-jitsu, e como eu fiquei observando, eu vi a postura dele, não era de brigão, pelo contrário, ele tava super alegre, e aquilo foi pra mim uma quebra de paradigma, na cabeça de um garoto de 13 anos, 14 anos. Caramba. Entendeu? De 14 anos. Então, quebrou-se um paradigma. Ele já era faixa... Não, ele era faixa azul. Azul, né? No iniciozinho. 14, 15 anos. Mas já tinha a postura dele. Né? A postura dele. Enfim. Eu logo depois... Aí esse amigo meu me convidou, vamos treinar. Só que eu estava no colégio Pedro II. Sim.
Pedro II. Aqui no Maitá? Aqui no Maitá. Que Tava legal. saindo do colégio, ele já não tava mais. E aí outro amigo nosso, né, o Marcelo Tetel, treinava, começou a treinar jiu-jitsu no Carlos. E ele me falou, cara, você tem que treinar jiu-jitsu. Eu falei, pô, tudo não é possível. Tem alguma, todo mundo treinando esse negócio de jiu-jitsu, rapaz, eu vou treinar esse negócio. Vai na academia da Grace, sabe o que? Esse amigo meu trabalha na academia Grace. Que é do pai Antônio Vieira. Sim. E aí eu falei, pô, acho que eu vou lá no Grace. O outro falou que vai estar no Grace, o Tetel tá no Grace, vou lá no Grace. Chegou no Grace, ele falou que eu não entendi Carson, Rickson, pra mim era Grace, entendeu? Eu não tinha esse entendimento quem é quem. Eu sabia, ouvia falar, mas não tinha entendimento quem era quem, porque não era meu métier, não era meu mundo, não era aquilo que eu focava. Sim. Entendeu? E eu praticava boxe holandês pra me manter ativo e porque meus amigos treinavam, na verdade, pura e simples. Eu até gostava do boxe holandês. Mas não era uma paixão. Uma paixão. Não. Você pegou a palavra correta, não era uma paixão. Não era paixão. E aí eu fui visitar a academia. Só que a academia que eu fiz era o pai Antônio Vieira. E eu fui no pai Antônio Vieira, fui muito bem recebido. Depois eu soube quem eram, né? O Royler me recebeu muito bem. Caramba. O Roker me recebeu bem. O Rickson tava treinando. Eu conheci o mestre Hélio, de primeira. Conheci o mestre Hélio, mas não dei valor. Não se sabe. Eu vi que eram pessoas conhecidas, obviamente, porque a família Grace, ela se confunde ao jiu-jitsu, mas eu não tinha noção, dimensão, quem eu estava conhecendo. Cara, eu adorei aquilo. Aquele ambiente, as pessoas, a forma que me trataram. Porém, o custo era muito alto, a mensalidade, era academia cara. E eu falei pro meu amigo, pô, não tem condições de ficar aqui. Pô, eu não vi aquele meu amigo do Pedro II, que era o Tetel, ali. A vida, vamos estudar, fazer minhas coisas e tal. Um tempinho depois, eu não sei precisar o tempo, né? Aí tem um gap na minha mente, eu não sei precisar o quanto tempo. Eu encontro o Tetel. E ele fala, pô, tu não foi lá no jiu-jitsu, tem que jiu-jitsu, pernão aí, triângulo. Eu falei, triângulo? Pô, mas eu fui sim. Foi onde? Eu fui na Academia Grace, ali perto do segundo do colégio. Não, cara, tem que ir no Carson Grace, em Copacabana, bebê. E aí pô, tá bom. Aí um dia, cara, eu vou te falar que do nada, aí é coisa de Deus, né? Creio eu, né? Coisa de Deus. Deu um estalo na minha cabeça, eu venci minha timidez, peguei minha bicicletinha, atravessei o túnel e fui até a Figueiredo. 414. Cheguei ali, respirei fundo. Subiu aquelas... Me fala qual foi a sensação que você teve na primeira vez que você subiu aquelas escadas. Um pouco de medo, né? De ansiedade, o coração... O coração batendo forte. Eu tive um pouco de ansiedade, porque eu não sabia, porque é o seguinte, a minha cabecinha, por mais que eu não fosse um lutador de Muay Thai, eu era um praticante. Sim. E tinha uma rivalidade. E eu fiquei Muay Thai, capoeira. Eu fiquei assim, pô, será que os caras vão ser agressivos comigo, não vão ser atenciosos? Na Academia Grace, os caras foram muito atenciosos e tal. Então, mas eu subi, eu queria muito. Na verdade, o desejo, antes de eu vi, eu fui no campeonato. Fui no campeonato, vi um campeonato, não entendi nada, mas aquela atmosfera me encantou. Foi aquela aí. Adrenalina, Foi depois desse campeonato que eu tomei decisão de conhecer. Verdade. Agora me deu o estalo aqui, a luz brilhou aqui na minha memória já antiga. Congestionada. Eu lembrei, eu fui no campeonato e ali deu o desejo de ir. Cheguei lá. Cara, quando eu tô subindo aquelas escadarias, né? Eram 2 tatames, né? Um de frente pro outro. E aí eu vi uns caras aqui, um tatame aqui, uns caras suados e tal. É o tatame que a cobra fumava. E aqui a porta abriu aqui, o pessoal saindo, o pessoal mais tranquilo. E aí eu boto a cabecinha assim, procurando esse amigo. Cadê o Tetel? Tá aqui? Não sei quem é Marcelo, não. Ele chamava de Tetel, Marcelo. Não sei quem é, tal, não tá aqui não. Algo assim. E eu fiquei assim, aí chegou uma pessoa, levantou e falou assim, tudo bem? O que você tá... O que você Pela deseja? voz eu já aí sei eu quem falei é. Assim, aí eu falei assim, pô, eu queria... eu tava procurando o cara. Não, senta aí. Aí mandou sentar naquele banquinho ali, né? Olha a interpretação. Aí eu sentei no banquinho. Já sei quem é. Aí eu sentei no banquinho, fiquei assim super tímido, eu com 1,94 m, parecia que tinha 1,64 m, pequenininho que eu fiquei. Aí vendo os caras se embolar ali, a aula acontecendo, eu não entendendo nada, mas já curioso pra tentar entender. Foi quando essa pessoa que me recebeu sentou do meu lado novamente e falou, você quer fazer uma aula experimental? Eu falei não, pra falar a verdade. Fiquei com medo. Aula experimental, meu irmão. Vou apanhar aqui desses caras. Eu falei, não.
Não, faz aí que é legal, você vai gostar. Eu não tenho kimono, minha resposta sempre é negativa, né? Você sempre tem aquela resposta negativa. Isso é na vida, a gente, Pra às se vezes a gente proteger, perde. É, na vida, né? Nós, às vezes, perdemos oportunidades na nossa trajetória por medo, por insegurança, por timidez. Timidez é insegurança, né? Sim. E acabamos perdendo oportunidades muitas vezes. Verdade. Por isso que eu falo que o ser humano, ele tem que ter duas coisas básicas. Primeiro é a humildade, para saber ouvir, para saber chegar, para saber sair, a humildade para dizer que eu não sei, a humildade para falar obrigado, a humildade para falar por favor. E segundo é a ousadia. Se você não tiver ousadia para dar o primeiro passo, você vai perder grandes oportunidades na vida. Verdade. Então são duas coisas que o ser humano tem que ter: humildade e a ousadia, para que você vá à frente. E aí, bota o kimono aí, eu não tenho kimono. Aí, cara, ó, a gente tem que lembrar o contexto. Década de 80, 88, isso? 88 já? Não, 88. 88? Pode ser. É 84 no Muay Thai, 87, 88. 87, 88. Você tinha o quê? Uns 15, 16? 17, 18, 17, né? Bom, A gente é mais ou menos da mesma idade. É. Eu tinha 13, né? É. Não, 14 anos nessa época. aí o que aconteceu? Bota o kimono aí. Bota o kimono. Aí Nem perguntou, veio coloca Veio um cara saindo do banheirinho, naquele banheirinho ali, pequenininho. Aí saiu do cara do banheiro, o cara meio gordinho, grande. Aí, fulano, tira o kimono aí e presta pro rapaz aqui treinar. Aí eu não queria usar, porque eu fiquei um pouco temeroso de me machucar. E eu fiquei com um pouco de nojo também. Porque tava podre. O kimono naquela época, não o kimono tecnológico hoje, né? Que a gente tem a Tama, tem os kimonos aí Tem a tecnológicos. compreensão de higiene, de lavar os kimonos, né? Hoje o kimono é tecnológico, né? O kimono tudo fininho, levinho, né? O algodão especial, né? A padronagem mudou. outra Naquela coisa. época era um kimono pesado. Você treinava 2 treinos com ele, ficava aquele suor carregado, né? Sim. Encharcado, pesadão de suor. Eu fiquei com nojinho. Não tinha resguardo, não tinha nada, nada disso. Eu fiquei com nojinho. Eu fiquei com nojinho. Nutella aí naquela época, hein? Aí era geleia mocotó, não era Nutella. Mocotó. Não era Nutella, geleia de mocotó. Aí eu fiquei geleia de mocotó ali, eu fiquei meio pã. Aí eu falei, vou ter que usar, né? Como é que eu vou falar que não? Não vou mutucar. Você nem sabia o que era mutuca, nem sabia que era mutuca, mas eu não posso mutucar. O que eu fiz? Eu botei o kimono, fui lá no vestiário, se é que pode chamar aquilo de vestiário. Fui lá, treinei, fiz a posição. Cara, a primeira pessoa que me deu aula foi o Clóvis da Silva. Casca grossa, top de linha. O Clóvis me deu aula, magrinho o Clóvis, né? Pequeno. O Clóvis me deu aula, aí fez umas aulas, fez umas posições comigo, mostrou a americana, mostrou aquelas posições básicas do jiu-jitsu e tal. Eu fiquei encantado. Porque olha como é louco essas coisas, né? Eu já havia visualizado as posições do jiu-jitsu. Caramba, Porque eu vi Carlão. na Academia Gracie, eu vi no campeonato. Então, quando ele me mostrou aquelas posições, parecia que eu já sabia elas. Sabia. Eu não tinha ainda praticado. A mecânica do movimento eu não Caramba. tinha, mas eu entendi rápido. Ele falou assim, cara, já treinou? Eu falei, não, é porque eu fiquei vendo. Aí ele, que legal, tal. Aí ele foi muito educado comigo e aquilo me encantou. A simplicidade, o acolhimento, olha, se liga nisso que é importante. Professores, uma aula experimental, ela não é ganha quando você ensina técnicas, é quando você acolhe, quando você dá importância e quando você cria laços, logo na primeira vez você faz o chamado rapport com o seu cliente, potencial cliente. Sim. Muitas vezes os professores ficam preocupados em ensinar muitas técnicas na aula experimental e não é isso que o aluno quer, até mesmo porque ele pode ter limitações físicas e isso pode impedir a ele. Então o que ele quer é pertencer, é o acolhimento, é que você passe para ele uma segurança e uma confiança. Sim. Então é importante os professores entenderem isso, que muitas vezes os professores não entendem. Eles querem na primeira aula encher o aluno de posição, só que o aluno não tem um entendimento corporal para aquilo e acaba não voltando. Interessante isso você falar, porque eu me lembro ainda me lembro como se fosse hoje a primeira aula que eu tive de jiu-jitsu com o mestre Della Riva. Ele fez exatamente isso, Carlão. Ele me ensinou também, foi uma americana, eu coloquei ele na guarda, me ensinou a americana, fez aquele movimentação e teve aquele acolhimento do dojo dele. Aquilo Exato. Ali, isso foi no dia 17 de julho de 1997, 2017, que 97 eu já estava viva, mas
17 de julho de 2017, nunca mais larguei um tatame. Então, realmente, isso que você falou é uma realidade. O acolhimento, lógico, depois as posições, a energia do rola, todo o resto vem. E outra coisa, isso vai com o tempo. Né? É um processo natural de conhecimento, de entendimento, mas o que vale primeiro é saber fazer esse rapport com o cliente. É verdade. E criar uma sintonia com ele para que ele se sinta acolhido. Porque tá todo mundo receoso ali, acha assim, pô, não vou levar jeito para isso, vou me machucar. Todo mundo com medo. Não, mas quando você vê o nego se embolando no chão. O que acontece? E ali foi legal, aí eu tirei o kimono do rapaz, devolvi, botei assim, cheirando mal pra caramba, né? Que é o cheiro dele, do outro que treinou com ele. O meu. E o seu. Aí eu devolvi o kimono pra ele, agradeci, o cara, pô, meu irmão, vem treinar com a gente aí e tal, deu um tapa pelas minhas costas. E quem era essa pessoa? Esse cara nem treina mais. Não, mas quem foi essa pessoa que mandou, tirou calma. o quê? Chega lá. Você tá muito rápido, calma. Já tô lá na o old frente. school é mais lento, Então tá muito Nutella, tá muito drill. Tá muito drill, mano. Nossa, época não tinha drill, não. É da faixa. Época não tinha drill, não. Era calma. Era outro jiu-jitsu. Era mais lento. Aí, brincadeiras à parte, eu ia embora. Quietinho. Vou embora, quietinho. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Mais um bloqueio, uma crença se me apegou a mim. O ser humano é muito bloqueado por crenças sabotadoras, né? E aí tava uma sabotagem em mim que eu não teria dinheiro para pagar. Que eu tava me iludindo. Olha aqui o diabinho na mente. Me iludindo, perder tempo com aquilo, porque eu já sabia o preço. Porque na minha cabeça tinha o preço da Academia Gracie. Sim. E aí eu tava saindo devagarinho, né? Feliz e triste, frustrado. Uma frustração surgindo em mim. E eu indo embora aí olha só. Olha que legal, outro toque pros professores. A pessoa falou assim, Carlos Eduardo, que é o meu nome, tá? Carlos Eduardo, Carlão Barreto, virou o nome. Mas não era Carlos Eduardo. É Carlos Eduardo. Era não, é. É que o codinome se tornou tão real. É tão real. Que é mais do que o seu nome, né? Outro dia, um rapaz me convidou para dar um seminário e comprou a passagem e botou Carlão Barreto. Olha a confusão para embarcar. Quem é Carlão? Cadê o traído? Carlão Barreto. Olha a confusão para embarcar. A sorte que o rapaz responsável era do jiu-jitsu. Ah, meu pai. Mestre, o que foi? Pô, cara, eu só compraram a passagem errada, eu nem percebi. Tô no Carlão Barreto. Aí o cara, meu irmão, não, tá ele mesmo. Aí comprou o barulho e eu viajei. Mas podia dar. Podia viajar. Quem outro dia, uma vez eu entrevistei, foi o Bebel Duarte, né? E o Bebel falou também que hoje em dia ninguém sabe o nome dele ao certo, né? Na verdade, as pessoas só o conhecem como Bebel Duarte e mas assim. Sabe quem deu o Bebel Duarte pra ele? Eu sei, foi você. Fui eu, né? Tá lá na entrevista dele. Foi eu que eu botei a fotinho sua lá. Batizei ele de Bebel Duarte. Hoje virou Bebel Duarte. Bebel Duarte. Aonde você ele também... vai? Até no palácio, até em Brasília, Bebel Duarte. Já era. Você também batizou a BTT, né? Sou bom de nome, hein? Sou bom de nome. Na volta, quem é esse Vamos lá, vamos voltar. Voltou. Aí, ele, Carlos Eduardo. Aí eu voltei, né? Pô, tá me chamando pelo meu nome. Isso indica o quê? Que ela se importa comigo. Olha a mensagem aí. Pega a visão, como fala o outro. Pega a mensagem, professor. Sempre que você fizer o tratamento com o cliente, nunca esqueça o nome dele, anote o nome dele, pergunte o nome dele. Quando você pergunta o nome de alguém, você mostra que se importa com ela. E aí quando ele falou o meu nome, eu bati e voltei na hora. Caramba. E aí ele falou assim, vai embora, não falou comigo por quê? Gostou? Eu falei, pô, gostei muito, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso pagar essa academia. Eu falei, essa academia é caro pra mim. Quem te falou o preço? Não, é porque gaguejei, é porque eu fui na Academia Gracie. Não, esquece isso. Quanto você fez alguma luta, algum esporte? Aí eu joguei basquete, aí eu falei boxe holandês. Fez boxe holandês? Aí eu falei, agora eu vou apanhar. Aí ele falou assim, que legal, muito maneiro. Legal. Muito maneiro. E quando você pagava lá? Eu falei o valor da mensalidade lá. E é isso que você pagava lá? Então eu vou pagar isso aqui. Aí aquilo me deu um choque. Vai pagar isso aqui. Quando ele fala esse valor, sai de trás, um cara fala, Carson, vem aqui. Vem aqui mostrar um negócio. Aí eu fiquei assim, cara, era o Carson Gracie. Esse aí é o Carson que o Marcelo me falou, o dono da academia, o Carson Gracie é ele. Eu não sabia que era ele. Eu não sabia.
Aí o Carson Gracie, eu fiquei aquilo assim, meio que vidrado ali. Era o Carson Gracie que me tratou pelo nome, foi super solícito Sim. comigo, que fez um rapport comigo, que fez ali criou uma sintonia, Sim. uma conexão comigo. Aí no meu coração falou assim, é aqui. Aqui é meu lugar. Já voltei, aqui é meu lugar. Aí voltei pra casa, falei pros meus pais. Ele falou assim, você pode treinar, é legal que você pratique esporte, desde que você estude e trabalhe. Ponto. E aí foi assim eu comecei na academia do Carson Gracie, recepcionado por ele. E ali minha primeira relação, meu primeiro toque com o Carson Gracie. Caramba. Foi assim, ele me recebeu na academia dele, sem me conhecer, me tratou muito bem. Pessoal, ao grosso, mas ele tinha uma delicadeza, quase que uma espiritualidade, entendeu? Em termos de delicado. Ele era um cara sensível, melhor dizendo. Pô, gostava de música francesa, velho. Sim. Curtia Ele tinha música... dois lados, né, dois Carlão, lados, falam, né? o lado bruto, que gostava de rinha de galo, isso, e o né? lado sensível, gostava de música francesa, gostava da boa comida, sabia lidar, ele tinha uma inteligência para fazer raio-x das pessoas muito boa. Ele tinha uma sensibilidade. Ele lia a pessoa, né? Ele lia a pessoa e sabia o teu jeito, a forma de você ser. E, obviamente, que ele levava muito pro mundo dele, para formar campeão. Certo. Então, ele via você... traçava se você era galo vermelho, era galo pintado ou era galo branco. Ele já tinha ali o branco é o Mutuca. É o Mutuca. Ele já tinha essa visão ali. Esse cara aqui é um galo pintado, mas se apertar ele vira vermelho. Esse aqui é Mituca. Ele já tinha isso. Ele traçava um perfil psicológico seu, só que já da forma dele. E sem né? estudar sobre isso, sem né? Sem estudar. É absurdo, não tinha, né? Não tinha. Um Naquela absurdo. Era uma coisa dele mesmo, natural. Natural dele. Não sei se foi criado isso através do mestre Carlos, o mestre Hélio, porque o Carlos era um visionário, era tudo espiritualizado, e o Hélio Gracie era um samurai, então talvez ele absorveu isso dos dois e teve ali, obviamente, né, a sua própria aptidão para entender e ler as pessoas. E ver ali se a pessoa levava jeito para ser competidor. Porque o Carson via o jiu-jitsu muito como uma competição, né? Sim. Ele tinha aquela questão da competição, era muito forte dentro dele, era maior. Obviamente que ele entendia o jiu-jitsu como defesa pessoal, mas, obviamente, pela própria trajetória dele como lutador e como treinador, ele tinha a visão de treinador, de olhar pra você e ver, dá pra competir, dá pra ganhar, categoria tal, entendeu? Ele tinha isso. Rapidamente, ele traçava um perfil teu, ali um raio-x, se você tinha ali a aptidão ou não pra ser um campeão. Isso ele fazia rapidamente. E qual foi o momento, Carlão, que você notou que esse seria sua sina de vida, o esporte, olha sua só, profissão? Você está fazendo uma pergunta aqui difícil. Não, eu sei quando, exatamente quando. Você sabe? Exatamente quando. Porque é o seguinte, pra quem não sabe, meu sonho era ser engenheiro, pra falar a verdade, meu sonho sempre foi ser engenheiro, só que eu não consegui passar no vestibular, não tive... E também, quando eu não passei a primeira vez, as duas vezes, na verdade, para a FRJ, isso me frustrou muito, eu fiquei frustrado, e isso foi uma falha minha, emocional, talvez, de não ter uma base psicológica para aturar essa frustração, essa perda. O jiu-jitsu é que me ensinou a perder, olha que legal, eu não sabia perder. Eu não sabia perder futebol, chorava quando perdia, qualquer coisa que eu fazia, que eu jogava, basquete eu abandonei por isso, que eu não conseguia perder, e eu culpava os outros pela derrota, isso me... Terceirizava a culpa, né? Terceirizava a culpa, eu tinha esse problema, e era um problema muito forte em mim, quando tirava uma nota ruim, eu ficava mal, e isso me trazia uma carga de frustração muito grande. E quando você fica com o coração cheio de frustração, você começa a não viver o seu melhor. Sim. Você boicotar, tem uma crise de identidade, para falar a verdade. E aí, aliás, isso é um grande problema da sociedade atual. Crise de identidade. A maioria das pessoas não sabem quem são. Elas vivem um papel e se confundem com personagens que ela traz para o mundo, para poder sobreviver. Interessante isso, Mas a maioria das Carlão. pessoas não sabem quem são.
É né? Elas ficam muito baseadas no que fazem, Sim. entendeu? Achando que ou isso no é o que que tem, elas são. ou no que tem. É Então, a pessoa interessante quer isso. comprar um carro zero para mostrar para os outros que ela tem grana, que ela é bem-sucedida. E quando isso não significa ser bem-sucedida. Exatamente. Interessante. Quando você se apresenta a uma pessoa, fala, eu sou doutor, fulano de tal, eu sou isso, e você não é o que você faz. Sim. Né? Você é onde mora o repouso do seu caráter, da sua integridade, é ali que está você. É verdade. O seu eu real, a sua essência. Então, muitas das pessoas maqueiam essa essência para serem aceitas. Né? O tal do Interessante. pertencimento, né? Que é o que todo mundo quer. Né? E aí, quando você é jovem, isso bate, pulsa muito dentro de você. Aí a pessoa cria um personagem para ser Se aceito. você não tiver uma educação bacana, você acaba entrando em meios, andando com pessoas, vivendo em ambientes que não são legais. E acabam se desvirtuando, né? Você aí tem um desvio de caráter. Que interessante. Então, o que acontece? O jiu-jitsu ajuda muitas pessoas Muito. nesse aspecto de transformação, de maturidade. O jiu-jitsu me ajudou muito nesse aspecto, me deu muita maturidade, me deu muita vivência e entendimento da derrota. Que a derrota não é o fim do mundo, é apenas um capítulo da sua vida. E aí, quando foi isso? Eu me frustrei, eu editava na Rede Globo, né? Editor de VT, tal, já estava focado em fazer jornalismo, tudo isso, tal, viver esse mundo, abandonei essa parte de exatas. Você é um comunicador nato de exatas, mesmo. Eu tinha uma facilidade de comunicação, surgiu a oportunidade de estagiar na Globo, de fazer o curso lá, depois estagiar, e aí eu comecei a ver o jornalismo, comecei a entender o jornalismo, conviver ali com grandes jornalistas, né, ali pessoas de gabarito e tal. E isso me trouxe um desejo de trabalhar com aquilo. Sim. Né? Só que aí acontece, me frustrei na Globo. Eu não fui efetivado quando era para ser, eu achava que era, porque eu conhecia muito do ofício, ensinava outros ali, e aquilo me frustrou muito na época. E aí eu já tinha uma ideia do jiu-jitsu assim, eu não sou de família abastada, eu não posso trazer um ônus pro meu pai e pra minha mãe. Eles não gostavam muito do tempo que eu dava pro jiu-jitsu, o tempo que eu entregava pro jiu-jitsu. Eles achavam que eu tinha que continuar estudando, tentando. Entendi. E aí eu falei assim, cara, eu preciso custear o jiu-jitsu. Então eu usei um pouquinho a cabeça, né, a massa encefálica, e falei assim, poxa, eu vou fazer um currículo e vou começar a buscar patrocínio. Então, quando eu era faixa roxa, eu já era patrocinado. Eu tinha patrocínio de roupa, de kimono, de inscrição de campeonato, eu tinha patrocínio de comida. Eu achei de patrocínio. Porque e isso, obviamente... Pesar nos seus pais e para que você pudesse viver. Viver aquilo ali. Eu não vivia, mas não ter custos. Sim. No jiu-jitsu. Eu já dava aula, né, lá no Bolão, aí já tinha saído do Carson, tal, ido pro Bolão, tal, porque eu parei um tempo, tem um gapzinho ali que eu parei, que eu me machuquei, foi a última tentativa para engenharia que eu fiz, eu não passei, então eu sumi um pouquinho. E aí, quando eu retornei no Carson, mas o Bolão, que foi meu professor depois, né? Quando eu ingressei na academia, eu treinava em 2 períodos no Carson, tá? Certo. Eu treinava de manhã cedo e à tarde no Bolão. Caramba. Eu treinava em 2 períodos. Fiquei tão apaixonado pelo jiu-jitsu que eu já comecei avassaladoramente, treinando 2 períodos no jiu-jitsu. Paixão mesmo, paixão mesmo. Comecei treinando 2 vezes por dia no jiu-jitsu. Loucura, né? Faixa branca, treinava 2 vezes por dia. Não posso falar nada não, porque meu iniciozinho também foi assim. 2 vezes por dia. E aí isso me ajudou muito, tá? Eu não era novinha, Eu né? evoluí muito rápido por isso. E aí aconteceu. Eu olhei ali o panorama e falei, olha só, eu vou tirar um ano sabático do meu plano A. E vou começar a focar no meu plano B, que era o jiu-jitsu. Era o jiu-jitsu. Eu vou tirar um ano sabático. Não era para ser. Eu não tinha o foco real de viver do jiu-jitsu. Eu ainda não acreditava nisso. Sim. Era meu plano B, porque eu não tinha custo. E ainda estava começando a ganhar uma graninha ali, porque como eu ajudava o Bolão da aula, eu tinha uma boa fluência verbal. Sim. E era uma esponja. Eu via a aula dele à noite e reproduzia de manhã, comecei a dar aula de manhã, e eu comecei a ter aluno de manhã. Tinha 1 aluno, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tinha 10 alunos de manhã. Meus alunos, basicamente. Né? Mesmo sendo faixa roxa. Aquilo ali, eu via a aula do Bolão, sugava aquilo e reproduzia. E eu comecei a ganhar uma autoconfiança com aquilo ali, de conhecimento técnico.
Ganhei uma autoconfiança. Então minha vida era uma loucura. Eu estudava, corria, trabalhava, ia lá treinar e dava aula. Minha vida era uma loucura. Eu saía de casa às 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, chegava só meia-noite. Mas era feliz pra caramba. Sim. E eu comecei a entender que a minha felicidade estava quando eu estava no tatame. A minha alegria era quando eu encontrava meus amigos de treino. A minha satisfação era quando dava aula. E a minha adrenalina era quando eu competia. Então eu falei assim, peraí, minha vida estava toda preenchida. Começou a virar aquilo. Identidade. Começou a virar minha identidade, minha missão. Sua missão. Aí eu comecei a sentir aquele calor dentro do coração. É. Pô, eu quero mais isso pra mim. Aí eu comecei a me dedicar mais. E aí quando eu tive a frustração lá, eu falei assim, pronto, eu vou tirar meu ano sabático e vou focar no jiu-jitsu. Se der certo o jiu-jitsu, eu vou lá na frente e vou rever meus conceitos. Se não der certo, tudo bem. Tentou. Eu tentei. E só que começou a dar certo. E aí eu comecei a me aproximar do Valide, tal, dos caras. E eu comecei a ver Valide cheio de patrocínio. Ganhando dinheiro. Você ainda estava no bolão nessa época. Bolão. Ainda não tinha voltado pro Carson. Não, olha só. Eu comecei no Carson, que me deu a faixa azul foi o Carson. Sim. E aí eu comecei a treinar no bolão. Aí eu fui pro bolão, fiquei no bolão, ganhei a roxa, babá. E aí aconteceu, eu comecei a competir, ter certo sucesso, ganhava o campeonato, era vice em outro, sempre tava medalhando. E eu comecei a dar aula e tal. Ter meus alunos, aluno particular, comecei a crescer no jiu-jitsu, fazer preparação física e tal. E eu vi o Valide cheio de patrocínio e tal. Então eu falei, pô, Valide malandro. Os pets, né? Pô, foi o primeiro a usar os pets. Eu vou fazer que nem ele. Aí comecei a fazer a camisa do Carlão, comecei a fazer igualzinho. Cara, porque é o seguinte, você tem que... As pessoas têm a mania de querer inovar, inventar as coisas. A roda já está inventada. É verdade. Você tem que ver aonde é o caminho. Eu tenho uma visão do seguinte, eu não estou falando que isso é o certo. Eu estou falando que eu enxergo e eu tenho permeado minha vida assim. A trilha do sucesso já está sendo feita. Pô, peraí, qualquer nicho tem alguém que fez sucesso. Sim. Ou algumas pessoas que fazem sucesso. Exato. E essas pessoas deixam um rastro. O que esse cara fez? É uma pergunta simples. O problema é que o orgulho nos impede de ver isso. E o brasileiro tem uma cultura de não valorizar o sucesso do outro. E a história também, É uma cultura do brasileiro. Você vê nos Estados Unidos, não estou falando que os americanos são perfeitos, pelo contrário, é um país cheio de mazelas, mas o americano valoriza o sucesso. Sim. É a cultura do sucesso. O brasileiro, você vê um cara fez sucesso, nego logo quer depreciar. Porque a vida dele é fácil, ou porque ele ganhou isso, ou porque ele conseguiu aquilo, ou porque ele é filhinho de papai. Só coloca porque pra ele é mais fácil, sempre colocando obstáculos pra chegar lá, falando que aquele cara foi privilegiado. Verdade. E você não. Isso, na verdade, é o vitimismo, que é uma das piores... O vitimismo, sinceramente, é uma das piores... os piores sentimentos, posso colocar dessa forma? Né? Eu não vou colocar em defeito, mas sentimentos que a pessoa pode ter. Sim. Eu acho que o defeito é um pouco mais grave. Eu acho que a pessoa, às vezes, é induzida a ser vítima. Ela, às vezes, é consumida e ela externa aquilo que ela vive, o ambiente que ela vive. Sim. Às vezes, ela vive no ambiente de vítima. Quer ver um caso? Agora, não vou citar nomes, obviamente. Uma das minhas filhas, eu tenho 3 meninas, uma das minhas filhas estava muito triste porque uma amiga dela falou que ela não vai conseguir estudar, ela não vai ser ninguém. Aí minha filha, não, você pode conseguir tudo, você estuda, se dedica, tal, você está no colégio particular, você é privilegiada por estar aqui, Sim. você estuda que você vai conseguir. Não, porque minha mãe me falou que na nossa família ninguém vai se formar, todo mundo, a gente vai só servir. A gente nunca vai ser ninguém. Olha isso, né? Falando aqui. Olha o impacto que isso... Olha que programação a mãe dela colocou na mente da Agora, aí você fala, mas que mãe... Não é. A mãe dela, ela é um produto, ela é um resultado do ambiente dela. É verdade. Não é nem do sistema, do ambiente que ela viveu. De repente, a mãe ouviu isso... É verdade. E a mãe está reproduzindo essa crença para a filha, e a filha já está recebendo essa crença. Se não quebrar isso agora, essa menina vai fazer isso com os filhos dela. Verdade. Entendeu? Então, é isso que eu digo. Tudo é um ambiente que você vive.
Então, por exemplo, talvez se eu tivesse treinado jiu-jitsu na Academia Gracie, eu não teria me transformado no lutador. Porque lá... Não seria Carlão Barreto, seria Carlos Eduardo. Possivelmente, porque lá cria esse ambiente de um jiu-jitsu mais para cliente e tal, e poucos ali migraram para o jiu-jitsu como meio de vida, né? Por opção, porque eram pessoas mais abastadas. Não falando... E a linha... Do treinamento de defesa pessoal, a linha do jiu-jitsu é uma linha diferente. Sim. No Carson, a linha era de competição, era de luta, de briga, de e a garra. competição é que trouxe uma construção profissional para as pessoas, né, na exatamente. Não é que um seja certo e o outro errado, Sim. de forma alguma. São visões diferentes do mesmo esporte, Sim. visões diferentes da mesma luta. Sim. Né? Isso que é legal, essas 1000 possibilidades que o jiu-jitsu nos dá. Exato. Entendimento é uma visão. E então, o que acontece? Eu estava no ambiente certo. Sim. Então, quando eu comecei... Com o preparador certo, com o treinador certo. Então, quando eu comecei a criar esse ambiente, viver nesse ambiente, conviver, eu tive esse entendimento. E eu vi ali o Valide, comecei a buscar patrocínio. Logo depois, o Murilo Bustamante se aproximou do Bolão, que eles eram amigos pessoais, e montaram uma equipe, a Rio Jiu-Jitsu Clube. No Leblon. No Leblon, que vulgarmente é chamado de Mulão. Mulão. Pra galera do... A galera mais antiga... Por que Mulão? Murilo Bolão, Mulão. Ah, Mulão. O nome da academia era Rio Jiu-Jitsu Clube. Que barato. E é uma academia que ficou fortíssima Mulão, na categoria, nas faixas azul e roxa. Era fortíssima, só tinha top, só tinha craque ali, caras duríssimos. E é uma academia que começou a ganhar muita coisa. Tanto que a gente no Campeonato Mundial, no primeiro, se juntou Carson Gracie. Né? Por quê? Como tinham muitos treinos ali que foi legal, olha a sacada. Essa junção, eu fui o cara mais privilegiado nessa junção. Eu vou te falar por quê eu fui o cara mais privilegiado, que mais ganhou com essa junção. Porque o Bolão, ele é um entertainment, dando aula. Um tremendo professor. Ele sabe, ele transforma a aula em algo leve. Você fica 2 horas tendo aula com ele como fosse 30 minutos, porque ele consegue transformar a aula leve. O Murilo já tem a postura do samurai, do mestre, do atleta, entendeu? E eu não tinha essa postura. Eu tinha a postura entendeu? E eu sentia a falta dessa postura do Murilo. Quando o Murilo chegou com o Bolão, pra mim foi o melhor dos mundos. Porque eu aprendi com o Murilo a postura do samurai, do atleta, e tinha essa coisa de saber me comunicar como Bolão. Sim. Então eu fiquei completo. Eu me tornei um cara completo. Até na forma de lutar. Eu comecei a passar guarda mais. Até na forma de lutar. E teve um ponto que foi o melhor bônus do mundo. A galera do Carson, né, os tops, os casca grossa, Libório, Amauri, Valide, Alan Góes, o Ricardo Jucá, todos esses caras começaram a treinar lá no Leblon. Caramba! Então eu tinha ali um contato direto com a fonte, com os tops, com a linha de frente, com o exército ali, a infantaria Carson Gracie. Então eu comecei a absorver tudo dos caras. Como eu era um cara, sou um cara muito grande e tinha uma guarda que se assemelhava ao Traven e ao Castelo Branco, eu era sparring dos caras direto, do Zé Mário, do Libório, do Amauri. Então, meu irmão, eu apanhava dos caras e ia absorvendo. E eu sempre tive uma coisa muito positiva, eu sou esponja. Sim. Eu absorvo muito rápido o conhecimento. Quando eu quero aprender algo, assim, por exemplo, eu quero aprender muita coisa contigo, aí eu começo a olhar você, começo a andar com você, começo a ouvir você, eu aprendo com você, eu sugo ali o teu conhecimento. Isso é muito da pessoa de comunicação, né? É o seu lado de comunicador mesmo, né? Eu sugo ali. Eu falei, isso pra mim foi super positivo. Eu comecei a ganhar musculatura como lutador. Eu não tinha essa musculatura. Eu tinha vontade, eu tinha um certo talento, mas não tinha essa musculatura de lutador, essa mentalidade campeã, essa mentalidade do campeão. Eu não tinha isso ainda. E essa proximidade que o Bolão com o Murilo, pra mim, foi o melhor dos mundos. Por isso que eu falo que eu acho que eu fui o cara que melhor aproveitou esse curto tempo que eles estiveram juntos nessa academia. E aí acontece, com isso houve uma reaproximação do Carson Gracie. Entendeu? Houve uma reaproximação do Carson Gracie. E teve alguém que te chamou de volta pro Carson, não foi? Foi o seguinte, na verdade, eu tinha que ajudar amigo os caras. Foi verdade. Pô, tá estudando o Carlão, hein? Aí, o que acontece? Eu tinha um companheiro de treino. Eu perturbei minhas fontes todas essa semana. Eu tinha um companheiro de treino que era o melhor. Pô, esse cara, eu sempre falo isso.
Esse cara era muito melhor do que eu e ele tinha tudo para ser tetra, pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Era o Sérgio Ferrari, competidor voraz. O Ferrari, ele crescia de uma forma na competição que era assustadora, como ele crescia na competição. E o Ferrari queria treinar vale tudo, olha louco. E na minha cabeça assim, ó, não, eu realmente vou treinar, viver do jiu-jitsu. Gostei disso, estou ganhando um certinho dinheiro com jiu-jitsu, com aula, com algum patrocínio. Eu acho que eu posso melhorar, virar um faixa preta, ganhar campeonatos e montar a minha academia. Inclusive, eu acho que eu posso ir para São Paulo, porque São Paulo é uma cidade rica e não tem tanto jiu-jitsu lá. Eu acho que eu posso ir lá. Eu tinha olhar um bacana. planejamento estratégico de carreira. Beleza. E eu que vou fazer? Eu vou focar no judô agora, vou treinar judô. Comecei a treinar judô com o CC De Luca, no clube militar, e jiu-jitsu. Vou ficar completo. Vou voltar a estudar, vou fazer educação física e vou ficar completinho. Vou montar minha academia. Mentalidade, planejamento estratégico, planejei. Aí o Ferrari, pô, vamos lá treinar com os caras. Vamos lá treinar com os caras sem kimono. Eu falei, que sem kimono, bicho? Treinar judô, treinar jiu-jitsu. Não, vamos treinar com os caras. Pô, o Murilo tá pedindo, não sei o que tá todo mundo pedindo. Aí o Murilo pediu, o Zé Mário pediu. Eu fui. Lá no Carso. Treino de Vale Tudo, porque já começou a era do Vale Tudo. Sim. Já começava ali a era do Vale Tudo. E aí eu fui lá treinar com os caras. Treinei, comecei a gostar do treino. Olha que doideira. Olha como Deus é tão... Deus vai escrevendo a sua história. Deus escreve... isso não está na palavra de Deus, isso não está na Bíblia. É um dito popular, né? Que as pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Não tá. Isso não está na Bíblia. Isso aí é um dito popular. E eu vou contradizer esse dito. Vou falar, Deus escreve certos por linhas certas. Quem é torto somos nós. Nós que desviamos ali pelos atalhos para buscar facilidade. Né? A gente gosta de facilidade. Né? A gente não gosta do sacrifício, a gente não gosta do desafio. A gente gosta da facilidade. A gente tem, né? A verdade é que o cérebro humano acaba querendo te proteger e acaba te travando ali. Por isso que muita gente procrastina. Mas isso é uma outra história, pode dizer um outro podcast. Vamos lá, então acontece. E o jiu-jitsu serve para isso também. Para te desafiar diariamente no tatame, para quebrar essa tua crença e fazer você ir para o próximo nível. Não, é uma ferramenta de crescimento absurdo. Desenvolvimento humano impressionante. Absurdo. O potencial que o jiu-jitsu tem como de transformação, como ferramenta de desenvolvimento humano, é algo ímpar. As pessoas tinham que conhecer isso melhor, os professores estudarem mais isso, para poder buscar todos os benefícios que o jiu-jitsu tem. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu tem muita coisa para crescer em vários pontos. E um deles é esse, na forma de se ensinar jiu-jitsu. Mindset que passa para o buscar o mindset, buscar mais o paralelo com a vida e a vida imita a arte, a arte imita a vida. Eu acredito muito nisso, Carlos, né? muito. Então é bem por aí. O que acontece? Quando eu fui treinar sem kimono... Vale tudo. Não é que vale tudo, não é que eu gostei. Achei que não fosse gostar, até que gostei. E aí que surgiu, olha como são as coisas. E surgiu uma pergunta. No meio do treinamento surgiu uma pergunta. Entra o grande mestre João Alberto Barreto, que o Carson havia permitido que o mestre treinasse a gente. Porque o Carson nessa época estava nos Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos, lembra? Foi lá com o Vitor, com o Marcelo Melo, com o Serjão, morar nos Estados Unidos. Vocês foram lá pra LA, né? Isso foi depois. Mas, tipo, o Carson tava lá. Com o Vitor, com o Marcelo Melo, com o Serjão. Né, com o Rodriguinho Medeiros, tá? Estavam lá. E o Alan Gosta também estava morando nos Estados Unidos, né? Nessa época, se eu não me engano. Mas, enfim, eu acho que tava. Mas esses caras que eu falei estavam. E o mestre João Alberto Barreto veio treinar a gente. A gente precisava de um head coach. Porque todo mundo estava se treinando. Os mais graduados, como Murilo Bustamante, tinha uma liderança, o Bebel tinha uma liderança, mas tipo, a gente precisava de um head coach, porque o Murilo também ia lutar. E aí o João Alberto Barreto se propôs a vir ajudar, até mesmo porque ele estava arrumando lutas pra gente no Japão. E ele ia fazer um evento, que foi um evento que não deu muito certo. Que seria um evento que foi um evento fatídico pro jiu-jitsu, que eu vou dizer que ali me marcou muito e ali me deu olha que doido isso que eu vou falar aqui. Esse evento trouxe em mim, acendeu em mim a chama da certeza que eu ia ter que lutar vale tudo. Olha que doido. Por que eu vou explicar isso?
É bom papo, né? Que a gente vai soltando aqui, né? Podcast é um modelo muito legal de bate-papo. O que aconteceu? Quando eu uma cheguei... coisa vai puxando a outra, né? Eu vou ler a memória, né? Vai ativando a memória. Às vezes coisas que ficam lá atrás, guardadas, vão sendo relembradas. O que aconteceu? Quando o João Alberto Barreto entrou, vai ter um Vale Tudo. Aqui que a gente está fazendo, que o Rickson vai lutar. Então vão ser feitos por etapas. Certo. No Brasil, quem vai representar o jiu-jitsu aqui vai ser a Maurizinho, que é o cara mais preparado, mais focado no Vale Tudo. E vão ter lutas preliminares. Quem quer lutar uma luta preliminar? Instintivamente, não foi premeditadamente, eu levantei o braço. Olha que doido. Eu levantei o braço. Quase ninguém levantou. Eu levantei o braço. Eu tava treinando tanto com o Murilo, com o Zé Mário, com o Crezinho, com o Valide, com esses caras, que eu me senti preparado. Olha isso, o ambiente. Te volta aquele papo do ambiente. Eu tava no ambiente certo. O ambiente diz muito de você. É verdade. Você acaba sendo fruto daquilo. O fruto das 5 pessoas que mais convivem com você. Assim diz a psicologia. Não é? Você acaba tendo essa influência, você recebe a influência das 5 pessoas que mais convivem com você. Por isso que tem que ter muito cuidado com quem você anda. Aí tem aquele velho ditado: diga-me quem andas, que direi quem és. Esse é bíblico. Esse é bíblico. Então, entendeu? Você tem que ter esse entendimento. Verdade. E aí o que aconteceu? Eu levantei o dedo, já comecei a treinar focado naquilo. A luta não aconteceu. Por quê? Porque a Mauri perdeu, lembra? A Mauri perdeu no Mestre Hulk. Sim. E aí que eu vou entrar nesse detalhe da chama. Quando aquele evento fatídico que o Mauri perde pro Mestre Hulk, né, naquele torneio que no final ele perde pro Mestre Hulk, aquilo, e eu vi uma cena. Eu vi a galera da luta livre, que tinha uma rivalidade muito grande na época, com festejando a derrota do Mauri. Não prestou. Aquilo mexeu comigo, eu comecei a chorar de raiva. E eu falei, eu não só vou lutar Vale Tudo, como vou pegar um por um deles. Aquilo foi um motivacional pra mim decidir. Ali eu falei, eu vou ser lutador de Vale Tudo. Por honra, né, Carlão? Por honra. Aí que você falou, pela honra do meu companheiro. É do meu irmão de guerra. Só quem treina jiu-jitsu entende isso, meu gente. Irmão de guerra. Aquilo me marcou muito. E aquilo me deu uma chama que o meu treino mudou, meu foco mudou, o meu mindset mudou completamente. Aquele cara que só queria ser um professor já começou a criar nele o instinto do lutador. Entendeu? Do matador, do quero pegar. Quero pegar para defender a honra a do jiu-jitsu e tal. E tal. aí foi que eu comecei a treinar. E aí acabou que o evento não deu certo, né? Porque quando a Mauri perdeu o jiu-jitsu muito forte, né? Acabou não pegando o evento, tiveram problemas com patrocinadores. O Rickson foi lutar o Japan Open, foi lutar fora do Brasil. E micou o evento porque a ideia era um desafio, um torneio de brasileiros, um torneio de gringos. E aí lutar os brasileiros com o gringo, o campeão enfrentaria o Rickson. A ideia era essa. Certo. E aí isso não aconteceu. E aí surgiu a oportunidade de estar no Japão. E aí o Murilo foi escolhido, obviamente, mais graduado, mais preparado. Só que havia um burburinho ali, um bastidor, que ia ter uma segunda edição do Jiu-Jitsu versus Luta Livre. E havia ali uma negociação por trás. E o Murilo chegou para mim e falou assim, Carlão, você está muito preparado. Eu não vou lutar no Japão porque eu vou ganhar mais lutando aqui e é uma luta muito importante para nossa honra, para o jiu-jitsu. Eu tô focado nessa luta que provavelmente vai acontecer. Foi de 91? Não, 91 já tinha passado. Já tinha passado. Essa foi 90, deu uma acelerada. Já tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu e tal. Tá. Foi 96. Certo. E aí eu falei, o negócio do Valmorizinho foi 95, se não me engano. Sim. E 96 foi... É foi verdade. E aí eu falei, beleza, é no Japão. Eu vou. Aí, o João Alberto Barreto falando, Carlão, você é preparado? O Valide, bota o Carlão também. Valide, todo mundo me incentivou. Que legal. Né, pra poder lutar, então eu estava preparado. E aí o Carson, lá dos Estados Unidos, falou assim, não. Eu tenho que botar a mão nele. Ele é bom de jiu-jitsu, mas eu quero saber se ele tá bom de porrada. Manda ele pra cá, pros Estados Unidos. Aí o João Alberto Barreto perguntou pra mim se eu queria ir. Eu falei, óbvio que queria. Lógico. Imagina. Aí abriu a passagem, os japoneses concordaram e me mandaram 4 semanas antes para os Estados Unidos para treinar com o Carson. Foi aí o meu reencontro corpo a corpo com o Carson Gracie. Caramba. Quando ele me botou a mão em mim, começou a me treinar, me preparar, me adaptando do jiu-jitsu esportivo para o Vale Tudo.
para o confronto de artes marciais. E ali foi algo fenomenal para minha vida. Eu comecei a ver o Carson de uma outra forma, que era eu tinha conhecido o Carson no início da minha carreira, depois me afastado dele, e eu via ele esporadicamente nos campeonatos e também no Açaí. Mas lá do seu Norberto. Mas não eu tinha, também ia lá. Mas não tinha intimidade. Ele falava comigo com muita intimidade, para falar a verdade. Mas, pô, como eu tinha saído, tal, aí depois ele foi para os Estados Unidos, tal, enfim. O que aconteceu? Aí foi, o Carson me deixou na casa dele, eu comecei a conviver com... Você passou quanto tempo com ele? Um mês? Lá, um mês, quase um mês. Com o Vitor lá, treinando com o Vitor. O Vitor já tava um monstro de forte, já tinha lutado no Havaí, né? E aí, eu conversando com os caras, com o Marcelo Melo, com o Sergião já tava lá, o Sergião tava lá, o Rodriguinho Medeiros, tal, treinando com essa galera, ficando treinando com eles direto, treinando com o Rei Diogo, com o Rei, com o Ricardo, o Rei, né, treinando com o Rei, com os caras lá todos da Carson, que estavam nos Estados Unidos com o Carson lá, ou que tinham ido posteriormente, com Alan Góes e tal, e comecei a treinar com os caras, comecei a ganhar cada vez mais confiança no meu jogo, e eu ia lutar nesse evento, o Vitor ia lutar, eu, Valide e Vitor. Logo depois chegou o Valide, e eu, Valide e Vitor. O Vitor ia lutar com um cara mais duro, que era o tal do Yuri Misha. Tinha 30 e poucas lutas, uma derrota só. E eu ia lutar com um cara com 3 lutas, um wrestler, grandão, que eu lembro até dele até hoje. E aí o Valide ia lutar com um australiano ou irlandês, algo assim. O que aconteceu? Eu treinei ali pra lutar com esse cara que era um cara iniciante, era um cara grande. Então eu treinei muita guarda, um jogo específico que o Carson desenhou pra mim e tal. E eu tava me saindo bem, tinha ganhado mais massa muscular, e lá eu tinha ganho mais confiança, treinado boxe tal, com o Steve Petramara e tal. E aí, olha que doideira, essa história é muito louca, eu já falei outras vezes, mas é uma história que eu gosto de repetir, porque ela foi uma história interessantíssima, uma passagem com o Carson, de como o teste, o meu maior teste não foi dentro do ringue, foi ali. Eu vou te explicar o porquê, você vai entender. O meu maior teste com o Carson não foi no treinamento, não foi me vendo lutar, foi ali. Ele viu de que eu era feito ali. Ele viu que eu era galo vermelho. Opa! O seguinte, estou no aeroporto de LA, imagina, eu já era mais velho, mas tipo assim, eu tava completamente deslumbrado. Pô, a cultura brasileira é uma cultura que bebe muito dos Estados Unidos. Sim. Né? Isso foi uma estratégia muito forte dos americanos, né? Do American Way of Life, né? Isso aí foi pro mundo inteiro. Isso influencia o cinema, né? Tudo do cinema já era programado para influenciar, e influenciou gerações. E eu influenciado, pô, imagina. Cheguei lá, terra do rap, pá, negão, LA, pô, eu tava amarradão, né? E aí eu tava como fosse hoje, aeroporto de LA. Já foi no aeroporto de LA? Já. LA é um aeroporto enorme, né? Grande, né? LAX. Aí eu sentado assim nas poltronas para esperar o voo de Discman. Ih, Discman, gente! Ninguém sabe o que é isso, Discman. Discman da Sony, amarradão. Da Sony, que é o melhor, hein, gente? Era o melhor. Pô. Depois do Walkman, era o Discman. Eu tava na América, eu tava em Los Angeles, né? O berço do rap ali, eu tava no Tupac, ouvindo Tupac ainda, Califórnia. Né? Eu tava ali, eu lembro exatamente o que eu tava ouvindo, cara. Tupac. Aí, pô, o Tupac chamaram morreu um pouco. Sim. Aí tá aquele burburinho ainda tal. A história do Tupac, eu passei pros lugares, todo mundo contando como é que foi. Pô, imagina. Aí tava lá, amarradão. Um garoto, né? Um garoto. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que hoje eu vejo o Carson se aproximar e o mestre Humberto Barreto. Sabe quando tem uma sensação de assim, já vem bomba aí. Aí me sento de um lado o Carson, de outro do lado o mestre Humberto Barreto. O Humberto Barreto, você conhece ele? Não. Então você tem que entrevistar ele. Sim. Você tem que entrevistar ele. Ele tá super lúcido. É um cara, uma mente brilhante. É um intelectual do jiu-jitsu. Vale a pena. Eu já li muito sobre ele, que ele é um li lorde. O livro dele, já li o livro dele e tal. Não li ainda. Tem que ter o livro dele. Não, só vi algumas entrevistas falando sobre ele, algumas matérias que eu li. Old school, se não tiver aqui, não é old school, porque ele é raiz, né? A linha de frente do mestre Hélio Gracie, né? Ele é a linha de frente. Vamos anotar aí, meu produtor. Pô, Pedro Emetério, Hélio Vígio, Robson Gracie, Carson Gracie, Valdemar Gracie teve aqui semana passada. Valdemar Santana, pô, isso tudo linha de frente do Hélio Gracie, né? Pelo amor de Deus. Carson Gracie, você tem que entrevistar esses caras. Vivo é o Robson e semana passada,
na aberto. entrevista com o Marcinho, ele chegou a vir aqui, ficou nos bastidores. Ah, não, tem que entrevistar mas o Robson. ainda não conseguimos trazer. Tem que entrevistar o Robson e tem que entrevistar o João Alberto Barreto, porque os caras são dois ícones, dois testemunhos vivos da história real do jiu-jitsu. Sim. Né? Viveram na linha de frente, no fronte de batalha da Academia Gracie, ali da genialidade do Carlos e do Hélio. Não, gente, vocês não têm noção. Ele olha assim com uma paixão contando a história do jiu-jitsu. Eu que estou aqui de frente pro Carlão. Gente, mas você tem que entrevistar, porque, gente, os olhos chegam a sair faísca. Muito legal isso, Carlão. Muito legal. Vamos lá. Aí eu tô me emocionando. Aí, não, porque assim, Carson... eu sou muito de observar também. Eu tô aqui quietinha, mas eu tô te observando. Na hora que começou a falar sobre a história, sobre os personagens, ele tá aqui. Não, porque tem que entrevistar. E os olhos dele... Tem que entrevistar esses caras. Os caras são história. Os caras são história. Eu fico louco pro moleque do jiu-jitsu novo aqui. Não conhece ver o João Alberto Barreto não reverencia um mestre desse. Esse cara é história do jiu-jitsu, andando pela rua. Vivo ainda. Vivo. Aproveita. A história tá viva aí. A história é viva. Ele sabe, o livro é importante que registra, mas você ouvir de quem viveu é outra história. Sim, é outra história. Vai contar. E eu sou um privilegiado de ter ele como um amigo. E aí sentou o mestre João Alberto Barreto e o Carson do meu lado. O João Alberto Barreto é um cara lorde, erudito. Pelo que dizem. É um cara erudito. Sim. Né? O linguajar, um português rebuscado, tal. E ele, Carlão, psicólogo, né? Veja bem. Os japoneses querem muito que é um aluno do Carson que tem que lutar. O Vitor Belfort, veja bem, não começou a enrolar muito. E o Carson, com a simplicidade dele, né, direto, né, como um soco no estômago. Que ele tinha esses dois contrapontos. Ô, Gilberto, peraí, tá confundindo o garoto, tá confundindo. Carlão, é o seguinte, o Vitor não vai poder lutar, porque se ele for lutar, se ele sair dos Estados Unidos, ele não volta, porque ele tá irregular nos Estados Unidos, o passaporte dele venceu, o visto dele venceu. Sim. Os japoneses não querem que seja um outro cara lutando contra o Yuri Misha, tem que ser o aluno meu. O Valide é pequeno, não vai lutar, tem que ser você. E aí, vamos lutar ou não vamos? Caramba! Lembrando, o Yuri Misha, ele tinha algo em torno de 30 e poucas lutas, só tinha perdido uma luta, que foi pro Ricardão Moraes. Ricardão, lá da Gracie. O Ricardão. E foi um evento de 5 lutas na noite. 5 lutas em 2 dias. Que os russos adoram essas loucuras. Sim. Eles lutaram 5 lutas. Caramba! Pra poder ser campeão. O Ricardão foi campeão com 5 lutas, em 2 dias de evento. Monstro. Enfim. E o Yuri Misha foi o vice-campeão desse torneio. Só havia perdido ali. E o Vitor estava preparado para lutar com ele, porque o Vitor treinou para lutar com ele, e o Vitor estava na nossa frente, porque tinha estado mais o wrestling, já conhecia o wrestling, estava com boxe afiado. Então o Vitor, física, atleticamente e em termos de maturidade técnica para vale tudo, estava mais preparado que eu. E aí, beleza. Aí o Carson olhou para mim, e aí? Falou assim mesmo. Eu, né, tava com um Walkman assim, sabe um fone só? Pra você ouvir? Eu tirei educadamente. Lembro como fosse hoje. Tirei, olhei pro João Alberto. É mesmo, mestre? Aí eu olhei pro Carson e falei, Carson, não sou eu que tenho... Pô, foi até emocionado. Não sou eu que tenho que sabe, me perguntar se eu vou lutar. É você que tem que falar se eu vou ou não vou. Aí ele olhou no meu olho. Ninguém passa a sua guarda. Você é a melhor guarda do jiu-jitsu. Você não só vai ganhar, como vai finalizar ele. Gente, ele leu a história toda do que ia acontecer. Eu falei... Então eu luto. Botei meu Discman e voltei. Como nada. A confiança do treinador. A confiança do mestre. Porque ali ele me leu. Porque quando ele me perguntou, ele me deu a possibilidade da escolha de dizer, não vou. Pô, peraí. Se ele sente que eu falo assim, pô, mas peraí, esse cara é muito mais experiente que eu. Peraí, esse cara tem 30 e poucas lutas. Se eu falo isso pra ele, se minha reação é essa, naquele momento, ele ia ficar cabreiro. Pô, eu acho que não vai dar. Ele ia arrumar uma maneira de me poupar ou de me preparar mentalmente durante a viagem. Quando eu falei aquilo para ele, foi a segurança que ele precisava para afirmar. Então ali foram 2 pontos importantes. Ele me testou e ao mesmo tempo que ele me testou, ele me deu afirmação. Ele falou assim, você pode. Ele me deu a afirmação, ele falou assim, ó, eu te valido. Eu tô te validando. Que treinador. E ali aí eu fiquei grande, né? Ali, se eu tinha alguma pinta branca, foi tudo embora. E a previsão dele se cumpriu. E a previsão dele se cumpriu. Tem uma foto que, depois se procurar na internet, eu rindo entre um round e o outro. E aí o nego fala, pô, mas tu tá rindo na tua primeira luta? Foi que o Carson falou, tudo que ele falou,
Aconteceu, ele falou assim, acontecendo. o primeiro round, fica calmo, que ele vai querer te pegar no pé, que você é grandão, ele vai querer te finalizar no pé, na calcanhar, Sim. defende, faz guarda, tranquilo. Era muito comum, No né? segundo, no cara do sambo, É. no segundo round, você não vai fazer guarda, você vai defender a queda e você vai botar ele pra baixo e tu vai pegar. O que aconteceu? Fez isso Ele mesmo. visualizou, ele previu e eu fui lá. Eu fui lá, primeiro round, puxei pra guarda, fiquei fazendo guarda, ele tentou pegar meu pé 3 vezes, não conseguiu, defendi, frustrei ele ficou perdido. No segundo round, quando ele voltou, eu fiz o sprawl, corri pras costas dele, botei pra baixo, dei umas porradas, ele virou de costas e eu finalizei. Caramba, exatamente como ele falou. Exatamente como Não, ele mas falou. quem treinador, eu acho que você diria que isso era o diferencial do Carson, não só como professor, mas principalmente como treinador, essa forma dele de trabalhar a mente dos alunos eu dele, vou te não falar, só a parte técnica? Eu vou falar, existem 2 pontos importantes para serem colocados, que as pessoas me entendam, por favor. O Carson era treinador, ele não era professor. Ele não era aquele cara que ia te dando uma aulinha ali, Sim. professor. Não uma aulinha, eu não vou Ele colocar, teve aquela primeira aula com você, né? Que não, você contou. Ele não me deu a aula. Ele mandou que o instrutor dele, Sim. que era o Clóvis da minha aula. Eu digo assim, o Carson não era um professor. Sim. Tipo, o que é um professor? O professor é um cara que prepara a aula, um cara que dá ali valores na aula, um cara que tem... A aula dele tem um início, meio e fim. É o cara que é mais um educador, né? É um educador, o professor, né? Ele está ali para criar ali com um conceito pedagógico, Sim. a aula, para criar uma linha do tempo onde você vai ganhando conhecimento aula a aula. Ele vai te dando essa diretriz, ele vai te capitaneando, ele vai te dirigindo por uma jornada de conhecimento. O treinador é aquele cara de alta performance. Ele vai tirar de você o teu melhor. Ele vai fazer você acreditar que você é capaz. Ele é aquele cara que vai tirar de você os medos e vai transformar esse medo em agressividade, em efetividade. O treinador é aquele cara que faz uma leitura de quem você é e aonde você pode chegar. O treinador é aquele cara que vai te treinar para você chegar no dia da competição no seu ápice. O treinador, ele não está muito interessado se você ainda tem deficiências técnicas. Ele vai pegar o que você tem de melhor e potencializar para que você acredite que você é capaz. E o treinador, ele faz você buscar alta performance constantemente. Então ele faz você acreditar que você é capaz, ele faz você acreditar no treinamento e ele faz você ter uma confiança que você vai buscando além dos limites todo treinamento, em toda a competição. Há uma diferença real entre Sim. ser treinador e ser professor. Sim, verdade. Às vezes se confundem, mas as pessoas... O treinador, ele tem um perfil e o professor tem outro perfil. Sim. Tem professores que não sabem treinar atletas. Aí você vê, inclusive, em competições, como corner, ficam gritando, desesperados, tiram, inclusive, o foco do atleta. Você falar alto para você ter uma atenção é importante. Agora você tem que dar direcionamento. Faz isso, faz aquilo, o tempo é esse, tá na hora de fazer isso aqui. Você dá um direcionamento. O treinador, quando corner, ele vai direcionando você, vai ensinando, vai mostrando um caminho, os atalhos para obter vitória. Porque o objetivo do treinador é alta performance. Sim. O professor não. O professor tá ali para te educar, para você adquirir conhecimento, para você adquirir experiências positivas no tatame, independente se você vai competir ou não. Sim. Então são 2 vertentes, 2 olhares, 2 visões, que às vezes se confundem. Sim. Um cara pode ser bom professor e bom treinador. Sim. Mas, no caso do Carson, ele era um treinador. Em excelência. Ele, né? em excelência, é o melhor de todos os tempos. Porque ele consegue extrair de um cara mais ou menos, transformar um cara no campeão. Verdade. E conseguir de um cara muito talentoso, transformar um cara no monstro. Caramba. Entendeu? Ele conseguia isso. Ele formou o maior exército que já existiu no mundo das lutas, que foi o Carson Gracie Team. Sim. E, posteriormente, a BTT. A BTT, que na verdade é filha, era uma Filha. extensão. É uma extensão. Então, todos ali eram origem Carson Sim. Gracie. Então, eram alunos direto ou eram origens. Né?
Então, quer dizer, ele foi o maior treinador que já existiu, porque ele tinha esse raio-x, esse olhar de raio-x, de olhar você, de traçar um perfil e saber se você dava pra coisa ou não. Ele sabia extrair o melhor de você e buscar um potencial máximo daquilo. E ele sabia te treinar em alta performance, colocar você sempre para buscar o limite, sempre para buscar a excelência, sempre para se superar. Ele sabia fazer isso. Ele tinha uma passagem muito legal dele, que a gente tinha um treino fechado na Califórnia, e aí que ele fazia, como o treino, todo mundo era amigo, tava sempre junto, todo mundo era junto, ele dormia, né, junto, comia junto, treinava junto, então todo mundo ficava numa verdadeira irmandade, né, uma verdadeira confraria. E aí ele, sabendo disso, para extrair o melhor de nós, olha o treinador, olha a mentalidade da alta performance, o que ele fazia? Ele ligava para um e falava assim, por exemplo, vou dar um exemplo comigo. Ô, Carlão, sabe o que o Vitor falou? Que, pô, passou tua guarda hoje fácil. Você tá errando. Ele ficava criando confusão. Ele criava conflitos. Pra que você ficasse com um desejo, com gana de pegar o outro no treino. Porque aí, quando nós descobrimos isso, a gente foi em cima dele e falou assim, lógico, eu tenho que criar isso. Senão vocês ficam muito de mamãezada. Fica um protegendo o outro. O treino não vira, o treino não é agressivo, o treino não é forte. Chega na hora da luta, vocês vão ter uma outra realidade. Então, olha a inteligência dele. Ele sabia que tinha um material escasso, porque tinham poucos lutadores, nem todo mundo estava nos Estados Unidos, nem todo mundo podia. Então, ele não tinha 20 caras, ele tinha 8 caras para treinar. Ele sabia que todos eram em alta performance, todos eram caras duros, todos eram macho alfa. Então ele precisava o quê? Transformar esses caras em rivais, entre aspas, para que cada um quisesse extrair o melhor do outro, querendo pegar o outro. Então ele trazia esse sentimento, mas era um sentimento não para criar discórdia, e sim para levar a gente para o outro nível. Azeitar os galos dele. Azeitar os galos dele, para os galos dele estavam sempre prontos para a luta. Ou seja, a visão do treinador usando o material que tinha para extrair o máximo do seu atleta. É o que o treinador tem que ser. O treinador tem que ter isso, esse entendimento de busca da alta performance, mas respeitando a individualidade e o perfil de cada um. E isso o Carson fazia. Por isso que ele é o maior treinador que já existiu. Incrível. Hoje o Carlão Barreto, além desse comunicador que a gente vê aqui, ele é um professor, dono de uma academia própria e também treinador. O Carlão é mais treinador ou professor? Olha, eu estou me descobrindo como treinador, mas eu sempre tive o perfil mais de professor. Até o meu tom de falar... A sua academia hoje está onde, Carlão? É a Black House Jiu-Jitsu, no Recreio de Bandeirantes, está no Recreio. Eu tive em Copacabana numa época, mas aí depois da pandemia nós infelizmente fechamos. Ainda vou abrir outra academia na Zona Sul, mais pra frente. Bacana. Mas a gente está no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Black House Jiu-Jitsu. E eu sempre tive o perfil de mais professoral, né? Até minha forma de explanar sempre foi mais educativa. Sim. Até como comentarista, eu sempre sou mais educativo, né? É um comunicador nato, né? Eu vou explanando, vou explicando, né? Eu gosto da explicativa, vamos dizer assim, né? Eu gosto de explicar, de explanar, de mostrar o contexto de tudo. Isso é um perfil de professor. Sim. Então eu tenho esse perfil. Mas o sonho dos meus atletas, que eu tenho um grupo de atletas que a nossa academia apoia, que são atletas vindos de Manaus, de Belém, aqui da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Esses atletas me fizeram acender em mim o espírito Carson Gracie. Eu falo isso pra eles. Cara, o espírito Carson Gracie estava lá hibernando, velho. Porque eu não queria competir. A minha visão de academia era uma academia comercial. Sim. Uma academia onde meus alunos são clientes. Então, voltado, na verdade, para o way of life do jiu-jitsu, né? Com bem-estar, né? O jiu-jitsu é essencial, aquilo que o jiu-jitsu... A essência da arte marcial. Exato. E essa coisa da ferramenta como de transformação humana, né? Desenvolvimento humano. Era essa... É bem sua pegada mesmo, era né, minha Carlão? pegada. A gente vendo você falar... É minha pegada. Só que esses meninos acenderam em mim, olha que legal, essa juventude, essa chama deles, acenderam em mim o treinador. Olha. E aí eu tive o melhor exemplo, que é a Carson Gracie. Sim. Então eu comecei a pensar assim, o que o Carson faria?
com esses meninos, como o Carson faria. E a partir daí eu comecei a me desenvolver como treinador. Ele fala do Carson, só achei com cheio d'água, gente. Eu comecei a estudar mais a dinâmica do jiu-jitsu de competição, eu comecei a voltar a transitar mais na competição, Sim. eu comecei a estudar mais as posições novas, comecei a me atualizar mais em decorrência dessa minha nova função como treinador. E aí você me pergunta, tá gostando? Eu tô apaixonado. Quando a gente fica apaixonado... Eu tô apaixonado. Aí eu posso falar que hoje eu acho que eu sou os dois. Eu acho que eu consigo convergir essa questão do professor com o treinador. São duas paixões. Eu gosto de dar aula e eu gosto de treinar atletas. Eu me descobri treinador. Então hoje eu estudo posição, eu tenho aulas, eu tenho reuniões com a minha equipe de treinamento, eu sou de judô, fisioterapeuta, eu criei uma equipe multidisciplinar para treinar esses meninos, são 8 meninos. Caramba, e uma menina que estão obtendo sucesso já em pouco tempo de equipe. O meu sonho é chegar a 30 atletas, eu chegarei nos próximos 3 anos a 30 atletas e treinarei esses 30 atletas, porque o meu sonho com eles não é formar apenas campeões. Meu sonho com eles é formar faixas pretas na essência. Pessoas que tenham integridade, tenham hombridade, tenham honradez e saibam defender o jiu-jitsu com honra, como eu defendi. Sim. Então, são pessoas que... A parte financeira é uma consequência. É consequência. O dinheiro faz parte do processo. É. Mas o dinheiro... olha só, o dinheiro... Eu vou falar uma frase aqui que muita gente já conhece, mas eu preciso falar para as pessoas entenderem. O dinheiro é um ótimo funcionário e um péssimo patrão. Se você tiver o dinheiro como seu patrão, colocá-lo em primeiro lugar, colocá-lo acima de você, você vai ser um escravo dele. Se você colocar o dinheiro para ser usado, para trabalhar para você, você vai viver bem com ele. Entendeu? Então, o meu único Deus é o Senhor Jesus Cristo. O dinheiro, ele é consequência do meu trabalho. Eu não idolatro o dinheiro, eu não idolatro bens materiais. Bens materiais são feitos para usar. Eles são duráveis, eles são bens não duráveis. Eles vão acabar. Como a vida. Sim. A vida é um ciclo. Então, o que eu levo da vida? O que eu aprendo dia a dia com as pessoas, numa entrevista, numa academia com um aluno meu, com outro professor de jiu-jitsu? O que eu aprendo da vida? Com meus livros, o que eu aprendo da vida? Eu aprendo que a vida é um ciclo diário de aprendizado. Nós aprendemos, chega um momento que esse aprendizado que nós temos, esse conhecimento, ele muda. E você precisa ter a mente aberta, a humildade para entender isso e desaprender aquilo que você aprendeu. Sim. E aí você entra no novo ciclo de aprendizado, reaprendendo. Verdade. E essa é a vida, é um ciclo, um grande ciclo de aprendizado. Você aprende, desaprende e reaprende. E assim você vai crescendo, vai ganhando maturidade, você vai convivendo com as pessoas, você vai adquirindo algo muito importante nas relações humanas, que é a empatia. Verdade. Entendeu? Aí você tem algo que eu aprendi, que eu tenho usado muito no meu dia a dia. Eu escolho minhas lutas. Então eu não brigo por qualquer coisa e eu não me envolvo em qualquer projeto. Isso no tatame e na vida, né? No tatame e na vida. E novamente o jiu-jitsu me ajudou nessa descoberta. Sim. Porque você não pode ganhar sempre. É verdade. Mas às vezes que você ganha, você pode usufruir dessa vitória para impactar mais pessoas. Verdade. E quando você ganha, você é exemplo. Verdade. E a derrota? O que acontece com a derrota? A derrota não vale? Vale. Porque quando você aprende a essência da luta, a derrota não traz uma dor, mas ao mesmo tempo ela traz um aprendizado. Sim, e você usa esse aprendizado para você ir para frente, para você evoluir. Então, é nessa roda de conhecimento o que eu busco é evolução. Evolução como ser humano, evolução como professor, evolução como pai, como marido, como filho. A evolução sempre. Então eu busco evolução. O Carlão de hoje é muito melhor que o Carlão de outrora. Por isso eu falo assim, quando é a época do lutador, não, foi bacana, mas eu não tenho saudade. Foi um ciclo que fechou. Foi um ciclo que fechou e eu aprendi muito naquele ciclo. Agora eu quero viver novos ciclos. Interessante. Num dos seus ciclos, você escreveu um livro, alguns livros, não, né? Um livro. Você trouxe aí pra gente? Fala um pouquinho dele pra gente. Esse livro aqui foi em 2017, MMA Além de uma Paixão, que é uma ótica. Pode, é pra você aqui. Opa, obrigada. Depois eu vou dar o autógrafo aí pra dizer que... Eu gosto. MMA Além de uma Paixão, um livro que eu escrevi
Interessante. E é o livro... Formação do Carlão é em comunicação, gente. Então você vê o que acontece, esse livro aí é a minha visão como lutador, Sim. olhando toda a minha trajetória, não a minha, mas a trajetória do esporte. Sim. Do Vale Tudo ao MMA. Como Dentro essa do teu trajetória, meu olhar, do patrocínio, dos eventos, Sim. de outros lutadores. Eu presto homenagem a alguns lutadores nesse livro, né? Conto um pouquinho da vida deles. E eu tenho com o desejo agora de atualizar esse livro com fotos, um livro, mas trazer uma edição especial limitada. É um projeto que eu tô desenhando ele, colocar... Porque ele tá onde? A pessoa pode adquirir ele aonde? Ficou na Travessa um tempo, no site, já saiu. Hoje, se quiser adquirir esse livro, tem que entrar no meu Instagram e falar comigo. Instagram que eu tenho ainda alguns exemplares, e eu tô trabalhando sim em fazer uma edição especial limitada para colecionador, com fotos, ficou aí de fora 100 e poucas páginas de fora. Caramba. Eu tive que condensar ali para poder a gente pegar nesse modelo de livro, né, que a editora queria. Mas fica mais comercial, né? Mais comercial. Possível. Mas eu tô fazendo uma edição mais robusta, com fotos, para mais colecionador, para as pessoas que querem estudar mais o esporte. E agora eu tô fazendo um novo livro. Opa! Esse livro é um livro mais autoral, assim, mais biográfico, digamos assim. Uma biografia do Carlão. Mas é uma biografia que vai trazer uma mensagem real, impactante para as pessoas, independente se elas praticam luta ou não. Interessante. Eu vou contar a história das minhas derrotas. Uau, que diferente. Eu vou contar a história das minhas derrotas. Isso é uma coisa até bíblica, né? Porque, na verdade, eu acho que dentro dos livros antigos, a Bíblia é o único livro assim, que fala sobre algumas derrotas de alguns personagens que eram apoiados por Deus, né? Então, exatamente. Que traz um ensinamento pra gente. Exatamente. E você tem esse lado também religioso, eu sou cristão, né? e eu aprendo muito com a Bíblia. A Bíblia é um livro de sabedoria para as pessoas que têm um pouco de... mas a Bíblia é um livro de religião. Não, ela é muito mais que religião, você sabe disso. Sim. É um livro de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, é um livro de história. Sim. É um livro que você aprende diariamente, é um livro orgânico, né? Ele é um livro vivo, porque a cada vez que você lê um versículo, você vê uma passagem, você interpreta, um livro orgânico. E você entende de uma outra forma, você vê de uma outra forma. Se você lê 10 vezes Êxodo, você vai ver de outras formas diferentes. Números é complicado, hein? Números é complicado. Levítico também, né? Levítico também, Mas são livros que você vai entendendo de acordo com a tua maturidade espiritual, você vai entendendo. É verdade. O contexto, né? O porquê que tá aquele ensinamento naquele determinado lugar. Momento. Então, tudo isso você vai aprendendo. E o próprio Novo Testamento, né? Que ali mais o Evangelho, né? Jesus Cristo, você vê a própria visão de Cristo. Isso você trouxe para o jiu-jitsu, essa sua visão religiosa? Religiosa não, cristã. Cristã, eu trago, sem dúvida nenhuma. E eu visito igrejas, né? Eu ministro. Hoje em dia, graças a Deus, muitos pastores abriram a mente e viram que o jiu-jitsu é uma ótima ferramenta de atração para jovens, para que eles entrem na igreja e conheçam o evangelho. Sim. Então, isso me deixou muito feliz. E não é violência, né, cara? Não é violência, mas antigamente, você sabe muito bem, alguns pastores, alguns líderes eram contrários ao ensino das artes marciais, porque achavam que trazia violência. Depois que eles abriram a mente e muitos começaram a praticar, viram que a arte marcial, pelo contrário. É uma prática. Não é só uma prática. Eu vou te chegar lá para você entender aonde eu quero chegar. Não é só a prática. A arte marcial, ela ela cria doutrinas na sua vida de disciplina, de autoconhecimento, de respeito, de humildade, de compaixão. Olha isso, tudo na Bíblia. Empatia. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. É então há uma sinergia. Sim. Quando você entende a essência da luta, você realmente tem uma proximidade naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Eu acho que é por isso que eu me adaptei tanto ao jiu-jitsu, porque me lembrou a minha formação religiosa. Tudo que você aprendeu na sua formação religiosa, a arte marcial te traz de uma outra forma, com uma outra ótica, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. É a mesma. O que acontece? E aí eu costumo falar nas minhas palestras nas igrejas, eu falo, Jesus é faixa preta. Aí todo mundo, como assim? E aí eu começo a pegar todas as virtudes de um faixa preta e fazer um paralelo com Jesus, com a caminhada dele na Terra. Então as pessoas entendem a magnitude do cristianismo, a magnitude de Jesus, e não ficam presas à religião. Veem que ele era Deus.
Entendeu? E aí que eu te falei lá, né? Você falou assim, acreditar em Deus. Não, eu vivo Deus. Vivo Deus. A experiência com Deus me faz sentir Deus. Eu não acredito, eu vivo Ele. Ele é muito maior do que acreditar. Então, Jesus Cristo, para mim, é o maior faixa preta que já existiu. Caramba, gente, se deixar, eu e o Carlão ficamos conversando aqui direto. O tempo está estourando, porque vai vir outro podcast, mas eu tenho mais uma última pergunta, porque senão o povo vai me matar. Tem uma parte do programa chamado Reza a Lenda, não sei se você já sabe, onde seus amigos te entregam. Opa! Que amigo é esse? Não, mas aí eu fiz... Olha, sujou, corta, acabou o tempo. Não, mas eu fiz... Pode deixar que eu fiz uma triagem, né? Não, mas você é bonzinho, você gostava de doce, me contava suas histórias. Só me contaram coisas... já me contaram coisas boas suas. Ai, que bom. Mas tem uma parte interessante que eu acho que ninguém sabe, então eu acho importante a gente colocar. Reza a lenda que o Carlão Barreto, junto com o Tetel, foram os primeiros lutadores a usarem um kimono preto, azul numa competição. É verdade. Conta essa história. É verdade. É o seguinte. Você ainda não contou, isso aqui é novidade aqui do programa, hein? Nós já éramos. Ia ter o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu. Isso. E nós fomos na TAMA, a TAMA patrocinava 86, a gente. 86, não é isso? 96. 96, isso. A TAMA patrocinava a gente. Eu tenho um problema sério com números. A TAMA nos patrocinava, e não só a gente, mas outros atletas. Então, na TAMA, eu fui lá visitar o Mauro da TAMA, que é meu amigo até hoje, meu patrocinador até hoje de kimono. Sim. E eu vi um kimono double face do judô, que era de um outro companheiro meu, assim, não de treino, mas de treino de físicos, né? Nós treinávamos com o Rogério Camões, o Frederico Flecha, que foi pra Olimpíada, tudo, o Frederico Flecha, o grande Flecha. E aí ele tinha um kimono que era double face, porque na Europa eles estavam fazendo esse teste de kimono, das cores de kimono, azul e branco, certo, no campeonato europeu. A Europa sempre foi um negócio de teste no judô, né? O Japão foi sempre muito mais purista, sim, só podia usar kimono branco, e a Europa sempre testando mais para competição, ganhar um pouco mais de dinamismo, sim, entendimento do público, né? E aí ele chegou com aquele kimono, eu fiquei vidrado naquilo. E eu falei, Mauro, dá pra fazer um kimono desse pra mim? Double face? Ah, dá pra fazer tal. Aí eu falei, Tetel, você que é um cara muito pesquisador ali, amigo dos... Pô, vê lá na federação se dá pra usar um kimono azul no Mundial. Porque nós tínhamos um patrocínio de uma empresa de água. Pode falar aqui? Pode? A Minalba. A Minalba, que era um frasco azul na época. Não sei se é hoje, acho que não. Sim. Azul. Eu nem ia poder usar o meu casaco aqui. Aí a Minalba. Aí eu falei, pô, vamos fazer. Aí eu vou descobrir. Aí eu viu lá no estatuto, né? Das regras da CBJJ, que não tinha nada referente à cor do kimono. Existia uma lacuna, uma brecha. Eu falei, pô, então vamos fazer o kimono azul. E aí o Mauro, não conseguiu fazer o double face, ele fez 2. Um alvejado, que na época o branco, que hoje todo mundo usa branco, era chamado de alvejado. Tinha um cru, né? E aí o alvejado e um azul. O que aconteceu? Beleza, vamos fazer. Botamos patrocínios, estamos felizes e tal. O Tetel é bem mais leve que eu, peso galo, luta primeiro. Então, quando eu cheguei no ginásio, eu encontro o Tetel vindo ao meu encontro com o olho cheio d'água. O que foi, Tetel? Falei assim, o Carlinhos não vai deixar a gente lutar. E aí? O Carlinhos é o grande mestre, Carlos Gracie Júnior, né? Líder da Gracie Barra e presidente da CBJJ. E aí o Carlinhos não vai deixar a gente lutar. Eu falei, o que é isso? Não vai. Não, vamos falar com ele. Aí o Tetel, preparado, veio com um contrato de patrocínio, levou tudo. E aí eu falei, Tetel, vem cá, mas se der ruim, você tá com o kimono branco aí, né? Não. Ai. Eu falei, tu não trouxe kimono branco? Não. Eu falei, cara, tu não trouxe kimono branco? Não. E eu levei os 2 kimonos. Por quê? Eu falei, pô, nem pensei que não pudesse lutar, mas eu falei, eu vou lutar uma luta com azul, depois uma com branco e a final de azul. Eu pensei nisso. Lutar as lutas e trocando de kimono. Eu vou lutar com os 2, porque o kimono branco, ele aparecia mais o patrocínio e tal, eu ia lutar com os 2. Aí eu falei, pensei na minha cabeça, nisso, sempre fui de planejamento, né? Aí eu falei, pô, notei. Eu vou lutar com kimono assim. Aí ele falou, não trouxe kimono azul, o kimono branco. Aí eu pensei, cara, se eu amarelar, na minha cabeça, ele não vai conseguir se eu amarelar, ele não vai lutar. E ele tava cheio de patrocínio também, tinha bobs e tal. E o Tetel naquela época já era pai de família, já tinha um filho. Precisava, ele acreditou, ele investiu tudo naquilo, que aquilo ia dar certo. Todo mundo contra ele acreditou. Eu falei, cara, eu
tenho ali sempre o escape, né? Eu não sei lutar, boto o kimono branco, pra mim tranquilo, mas, pô, ele não vai lutar. Por ele eu vou Ele não comprar vai esse lutar. bagulho. Eu não posso. Vamos lá falar com o Carlinhos. Cheguei com o Carlinhos, pô, mestre, aí a gente chegou, argumentou, cara, tá maluco? Vocês estão malucos, Rafa, pode ir embora daqui, aquele jeitão dele, né? Pode ir maluco, vocês não vão lutar mesmo. Ok, aí desbravejou aí o Tetel, não, mas o patrocínio mostrou. O Carlinhos é um visionário. Sim. Ele puxou muito isso do Carlos, do Sim. pai dele, do grande mestre Carlos Gracie. O Carlinhos é visionário, ele puxou muito isso do mestre Carlos. Ele começou a perceber as marcas que estavam com a gente, né? Que não eram marcas pequenas. Sim. Minalba, Bob's, tal. Ele sacou. Você via que ele sacou. Depois eu entendi a visão dele. E aí, mesmo assim, ele sabe que isso ia abrir um precedente. Sim, que abriu. E abriu. Eles foram os primeiros, tá, E gente? abriu. E aí ele, não. Aí, cara, quando eu vi que o negócio ia ferrar e não ia dar certo, cara, foi Deus que me iluminou. Eu falei algo que marcou ele. Que ali ele olhou no meu olho e falou, tá bom, bota o kimono lá agora. Foi o seguinte, eu falei, mestre, pô, o senhor é Gracie. Eu sou Barreto, ele é Andrade. Aí ele olhou no meu olho, bota o kimono azul. Aí, pô, lógico. Ele é Gracie, cara. Ele é Gracie. Ele é o jiu-jitsu. Sim. Nós éramos mais um. Sim. Entendeu? Ele era Gracie, ele entendeu. Deixa a gente se brilhar destacar, também. deixa a gente brilhar um pouquinho. Gente brilhar. Você é Gracie. Você é Gracie. Vocês já são jiu-jitsu. Nós não. Estamos buscando o nosso lugar ao sol. Entendeu? Estou buscando criar nosso legado. Você já nasceu no legado. Entendeu? E aí ele entendeu aquilo, que ele fez? Bota o kimono lá então. Aí botou o kimono, a gente veio com o kimono azul, todo mundo olhando, que né? Isso? Aí ele malandro, né? Ele sagaz, pra não ficar ruim pra ele, né? Ele para o campeonato. Tijuca Tênis Clube lotado. Aí a gente tem que reportar para 1996. A maioria era roxa. Era azul e roxa. Aí tinha um grupo de marrons e poucos pretas. Você era marrom. Eu era marrom. E campeonato era roxo e marrom naquele dia. Fui campeão mundial. Lotado o campeonato, lotado. Tijuca Tênis Clube explodindo. Aí, nosso Maracanã. Nosso Maracanã. Aí ele chamou todo mundo e falou assim, olha só, esses dois atletas aqui estão sempre competindo, sempre lutando nos nossos eventos. Vieram com kimono azul, olha a sagacidade dele. Feito pelo patrocinador deles, que é azul. Então, eu vou liberar eles de lutar, mas isso é proibido, não quero ver ninguém lutando isso aqui. É porque a gente apoia o atleta, apoia... Isso, ele pegou o microfone. Ele é demais. Esperto pra caramba. Aí ele jogou, ele inverteu o negócio. Sim, inverteu. Ele criou uma narrativa que validou a gente usar pra ninguém reclamar com ele. Sim. Ninguém pedir pra usar o kimono azul depois. Mas ele viu que funcionou. Sim. Ele viu que aquele contraste funcionou. 30 anos depois, vão olhar os campeonatos por aí. Ele viu que funcionou. Depois, acho que um ano ou 2 anos depois, ele validou o azul e posteriormente o preto. Hoje em dia é branco, azul e preta. Mas foi ali, nesse início, comigo com o Tetel, que a coisa aconteceu, que o negócio virou. O Tetel lutou de kimono azul. Aí eu falei, Tetel, é o seguinte, agora todo mundo tá olhando pra gente. Então vamos ganhar. Tem que ganhar, bicho. Nem pensa em perder, hein? Aí ele foi vice-campeão na categoria e eu fui campeão na minha. E foi um marco pro jiu-jitsu, foi um marco pra minha carreira, pra carreira do Tetel. Tetel não continuou mais no jiu-jitsu, assim, né? Ele não focou mais no jiu-jitsu como seu core business, né? Sim. Por isso ele se afastou um pouco. Mas eu não. Pra mim foi, depois eu virei lutador profissional de MMA e isso marcou comigo. Aonde vou até hoje, professores mais antigos lembram e contam essa história do famoso kimono azul. Que você foi o precursor, gente. Muito legal, por isso né? que eu você podia ter tá aqui nessa patenteado, cadeira. né? Eu podia ter patenteado. Eu tava fofo agora. Mas, ó, a história tá sendo contada aqui, gente. O precursor dos kimonos azuis. Todo mundo que colocar um kimono azul, aliás, eu tenho Lembra de mim, hein? Lembra do Carlão Barreto. Carlão, meu querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mestre, pelo olha, papo muito legal, muito legal. Muito descontraído. Sempre é bom bater esse papo. Quando quiser me convidar, vai ser um prazer. Poxa, vou te convidar qualquer dia para ser meu co-host aqui. Vai ser um prazer bater um papo com você, trocar uma ideia, contar a história do jiu-jitsu, viver. Eu vivo jiu-jitsu, né? Não só no tatame, mas na vida, né? Tudo que o jiu-jitsu me proporcionou, que ele me ensina diariamente com as pessoas que eu convivo. E isso faz realmente toda a diferença para ser quem eu sou. Gratidão, mestre. Gratidão, obrigado.
Pessoal, então, esse foi mais um papo aqui do Old School Jiu-Jitsu com o mestre Carlão Barreto. Semana que vem estaremos aqui com mais um personagem que construiu a história desse esporte que nós amamos. Até semana que vem. Os...